Tá bem? O próximo item, o item 1.5, eu vou definir algumas propriedades que a gente vai usar bastante, né? Que é o volume específico e a massa específica. Volume específico e massa específica. Antes disso, antes de chegar lá na definição mesmo, eu preciso fazer uma lembrança aqui, vocês vão ver isso em finanças e transporte também, do que é a definição do meio contínuo, né? A gente acha que as coisas são sólidas, maciças, contínuas, mas isso não é verdade. Tá? Então, se eu pegar um bloco de um material qualquer aí, olhar para ele a olho nu, né, eu vou ver um negócio contínuo, uma massa ali. Se eu ampliar, provavelmente eu ainda vou ver algo contínuo. E assim vai. Vou pegar um microscópio mais potente, ainda vou ver algo contínuo. Mas vamos dizer que a gente tivesse um microscópio que fosse capaz de ampliar muito e muito mais isso. Ia chegar um ponto em que o contínuo, mesmo num sólido, ele ia deixar de ser contínuo. Vamos dizer que a gente pudesse observar as moléculas. A gente não pode, né? Mas o contínuo não existe. Tá? E por que eu estou falando isso? Por que eu estou me preocupando com essa questão do contínuo? Porque as nossas formulações, principalmente em fenômenos de transporte lá, são todas da base, quase todas na base diferencial, né? A partir da definição dos diferenciais, do limite, e a gente assume que as coisas são contínuas. Né? Que em qualquer ponto aqui que eu queira analisar da matéria, né? Se eu precisar saber a massa específica nesse ponto, desculpa gente, cometi um erro aqui. Se eu precisar saber a massa específica nesse ponto aqui, vermelhinho que eu coloquei ali, eu vou saber, eu vou conseguir calcular ele. Mas isso só é verdade se eu estiver trabalhando no meio contínuo, senão isso pode furar. Então existem situações, né, algumas aplicações que não são comuns na engenharia, dificilmente vocês vão bater com um problema desse, em que aquelas equações lá que vocês usam, lá o Navier-Stokes, por exemplo, pode não ser pode não representar adequadamente o fenômeno. O exemplo que normalmente eu dou é a reentrada de um foguete na atmosfera. Quando você tiver atmosfera muito rarefeita, você pode estar cometendo erros muito grandes assumindo um meio contínuo lá e não assumindo o choque das moléculas com o satélite ou a nave que está retornando lá. Para nós, a gente sempre vai estar trabalhando aqui no meio contínuo. É mais uma lembrança. Ixi, fez um negócio estranho aqui. É mais uma lembrança que a gente vai estar trabalhando no meio contínuo. Tá? Que o meu limite é esse aqui. Você tem que saber que isso existe, basicamente. Seguindo. Então, daí, eu vou passar rapidamente, não vou exagerar no formalismo aqui, né? Mas estou repetindo o que está no livro, né? Então, eu posso definir a massa específica, né? Como uma propriedade que ρ ali, que eu vou chamar de ρ, essa letrinha grega aqui é o ρ, né? Eu vou chamar ela de ρ como um limite da massa divididos pelo volume. Um determinado volume infinitesimal lá, ó, que seria o V' ali. Na prática, para nós, a massa específica é massa sobre volume. E se eu integrar isso aqui, né, eu posso calcular a massa de um determinado volume simplesmente integrando a massa específica pelo volume. Vocês já devem ter feito isso em algum momento lá em mecânica geral ou em física lá. Tá? Então eu defini massa específica. A gente usa muito massa específica em fenômenos de transporte. Mas aqui, até por uma questão de consistência, a gente trabalha com propriedades intensivas e extensivas, faz um pouco mais sentido você trabalhar com volume específico, que é, na verdade, o inverso da massa específica, nada mais do que isso, é simplesmente o inverso da massa específica. O volume específico é 1 sobre a massa específica, ou V igual a 1 sobre ρ. Por que eu digo que em termodinâmica faz mais sentido? Porque a gente está se preocupando lá com propriedades intensivas e extensivas, e eu falei no vídeo anterior, né, que uma propriedade intensiva, ela pode, que é uma propriedade que independe da massa, ela pode simplesmente ser obtida pegando-se uma propriedade extensiva, no caso o volume, dividindo pela massa. Então daí eu vou ter uma propriedade independentemente que independe da massa, que é uma propriedade intensiva, que é o que eu vou
utilizar ela lá nas minhas propriedades. Óbvio, do ponto de vista prático, usar volume específico ou o massa específica vai dar na mesma, porque a massa específica é simplesmente o inverso dessa propriedade intensiva. Ok? Mas a gente vai trabalhar, normalmente as tabelas termodinâmicas elas vêm com volume específico. E aqui eu coloquei as duas unidades que a gente trabalha, né? No sistema internacional metro cúbico por quilo e no sistema inglês a gente vai trabalhar com pé cúbico por libra. Dificilmente eu vou estar, quer dizer, eu não vou estar, né? Nesse curso a gente não vai estar convertendo de uma para outra de metro cúbico por quilo para pé cúbico por libra. Não vai acontecer isso. O engenheiro mecânico, principalmente, ele não gosta da base molar, né? Ele quer trabalhar tudo na base mássica. Mas a gente precisa sim trabalhar com a base molar. Mais para frente vai ficar claro a importância de você trabalhar às vezes com a base molar, tá? Em vez da base mássica. Ela facilita alguns equacionamentos, coisa e tal. O exemplo que eu sempre dou aqui é só com um primeiro exemplo, uma primeira aproximação, é lembrar que a constante dos gases perfeitos, ela só é constante se for na base molar. Porque se você trabalhar na base mássica, você vai ter uma constante para o ar, ela vai ter uma constante para o hidrogênio, para o oxigênio. Então ela continua sendo uma constante, contudo ela é uma constante para cada substância. Ela só vai ser uma constante universal se você trabalhar na base molar. Ou seja, em vez de dividir pela massa, dividir pela massa molar. Tá? Então, daí eu posso converter todas as minhas propriedades, no caso o volume específico, eu posso, em vez de escrever ele em metros cúbicos por quilo, eu posso multiplicar esse volume específico na base mássica pela massa molar, e eu vou obter ele na base molar, que é metro cúbico por quilomol. A gente vai fazer isso com volume específico, com calor específicos, as entalpias também, alguma coisa a gente vai usar assim. Mas é simples, sempre a mesma coisa. A propriedade dividida pela massa molar vai me dar ela na base molar.